É. Boa noite a todos que estão aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor. Boa noite a você que está nos assistindo. Agora é de noite, né? Para quem está assistindo em casa, mas pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas estamos ao vivo também pelo Facebook da Sociedade Espírita Casa do Amor, diretamente de Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. E nós vamos iniciar mais uma palestra hoje, mais um evangelho, mais uma palestra espírita, iniciando os trabalhos doutrinários e divulgando essa doutrina que tanto nos conforta e nos faz bem, né? Já está aqui o Francisco Nel, já entrou, a Mudinha, já temos trabalhadores aqui na casa. Estamos com a Sociedade Espírita funcionando nesse momento, mas respeitando todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, da OMS, né, com espaçamento, medição de temperatura, uso de álcool, todo mundo de máscara. Eu estou aqui no palco, estou distante uns 4, 5 metros de qualquer pessoa, estou sozinho, isolado, não há problema, estamos aqui juntos. E eu estou vacinado também, eu consegui, né? Um amigo meu lá perguntou por que eu me vacinei. Eita, a bênção de Deus chegando aqui. Fui diagnosticado com pressão alta e tive que tomar remédio de pressão e tomar vacina de Covid. Nós estamos bem. Vamos fazer uma prece, agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor Jesus, como é bom nós estarmos neste momento aqui reunidos, buscando nos confraternizar com todos que estão, tanto nos assistindo como os irmãos encarnados que estão aqui na Casa Espírita, e os irmãos desencarnados que são trazidos para este momento em que nós somos todos esclarecidos através das instruções dos Espíritos e do ensinamento do Evangelho de Jesus. Agradecemos, Senhor, por este momento de paz, agradecemos por estar aqui, agradecemos pelas vitórias que conseguimos sobre esta doença, agradecemos por poder superar a dificuldade, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, porque Tu és melhor, Tu és a inteligência suprema, o amor soberano, e Vós sois o grande arquiteto do universo, a inteligência suprema, mas acima de tudo, Senhor, guardai os Seus filhos na sabedoria do Teu amor divino. Jesus, sede conosco, que assim seja. Nós vamos falar sobre o pensamento na vida espiritual. Ora, dá para viver com o pensamento na vida espiritual? Nós vamos falar sobre isso, como é viver. Oi Liliane, olá, Mudinha de novo. Como é que nós podemos, nós espíritas, ou se você não é espírita, mas que você é um seguidor do Evangelho de Jesus, você pode ter um momento na vida espiritual, vivendo na Terra e com pensamento na vida espiritual? Ora, nós temos que nos identificar em uma questão. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura nos dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens. Vejamos como isso é interessante. Se nós tivermos uma ideia clara da vida futura, nós não vamos ficar vacilando na nossa fé. Nós vamos ter uma fé inabalável. E isso gera consequências muito positivas para todos nós que estamos aqui nesse momento encarnados na Terra. Porque o nada já passa a não existir. Sempre há algo depois desta vida. E ele dá uns efeitos, nos moraliza, nos permite buscarmos esta moralidade. Muda completamente o ponto de vista sobre o qual todos nós encaramos esta vida terrena. Então não basta ter fé, é imprescindível que tenha fé, mas o que o Espiritismo nos traz, que Kardec nos trouxe, é a questão da fé raciocinada. Eu acredito, eu sei porque eu creio racionalmente. E a doutrina espírita, ela nos permite esta fé raciocinada. Com esta fé raciocinada, eu mudo o meu ponto de vista em relação às coisas da terra.
Eu mudo o meu ponto de vista em relação aos relacionamentos com as pessoas, as que estão ao meu redor e as que eu tenho encontros paulatinamente, de vez em quando. Olá, Mara, tudo bem? Enfim, nós precisamos buscar um conhecimento raciocinado para que a nossa fé seja raciocinada e que o nosso ponto de vista do terra-terra, né, aquela coisa do terra-terra, matéria-matéria, ela seja diversificada, diferente. Então, assim, quem coloca o pensamento, ou quem se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é a vida infinita, passa a ter uma concepção totalmente diferenciada. E vê que a vida corpórea ela se torna mais sutil. Essa vida corpórea é uma passagem mais sutil, a vida fica mais leve. E é como se você estivesse vivendo em um lugar, uma cidade ingrato, um lugar ruim, e você quisesse sair de lá rápido. Então, assim, todo mundo sabe que viver na Terra, pelo menos assim, a gente tem a concepção de que é maravilhoso, é uma oportunidade maravilhosa. Mas quando a gente se aprofunda e busca o lado espiritual, a gente sabe que a nossa morada, o nosso lar verdadeiro, não é o lar da terra, terreno. Nós somos espíritos vivendo a experiência terrena e nós somos, não o contrário, nós não somos terrenos que vamos viver ainda uma vida espiritual. Né? Nós já estamos aqui na terra como espíritos encarnados passando para essa experiência, né, de aprendizado. Então, assim, quando nós temos uma fé raciocinada e um ponto de vista, o pensamento voltado para a vida do espírito, para a vida da alma, né? E Kardec ele deu uma categorização, vamos dizer o nome assim, de que, para simplificar as ideias, quando é espírito, né, ele está liberto. Quando é a alma encarnada, né? Para a gente ter, mas é tudo a mesma coisa, né? Só para questão de ponto de vista. Então, assim, os problemas desta vida, que são as tribulações, o termo que é usado como as vicissitudes, né? Elas da vida terrena não passam de incidentes que a pessoa passa a suportar com muito mais paciência, porque passa a acreditar que, sabendo a questão da fé raciocinada, que aqui é um momento de passagem. Embora que para nós aqui na Terra nós contamos o tempo, o dia em 24 horas, o mês em 30 dias, o ano 365 e anos, e uma vida é mais ou menos hoje de 80 e tantos anos, uma existência terrena vivendo bem, né? Sem exagero, sem cometer os suicídios involuntários. No plano espiritual, para quem é eterno, né, a partir da concepção de criado, passa a ser eterno, não tem mais a questão do tempo. Então somos nós, vivedores de uma experiência terrena, sabendo de tudo isso, que nós somos espíritos encarnados na Terra, criaturas feitas pelo Criador, passando pelos processos evolutivos dos mais diversos possíveis, que nós sabemos disso, uma variedade enorme, desde a criação mais simples e rude e ignorante, até chegar nessa forma humanoide que estamos vivendo agora, em que o planeta Terra, através das pessoas, passa por esse momento de transição. Então, assim, nós, sabendo que esta vida é de curta duração em relação à eternidade do Espírito, nós passamos a viver aqui um estado, uma maneira de viver mais feliz, mais ditosa. E tem assim, a morte não tem mais nada de assustador. Não é que eu vou deixar de assistir filme de terror, né, porque eu tenho medo daqueles pavor. Não, eu estou falando o seguinte: desencarnar fica sendo consciente, embora ninguém busque isso, se prevendo, fazendo antecipações, querendo cometer suicídio ou alguma coisa assim, embora ninguém faça isso, mas o fato de desencarnar não é mais uma coisa assustadora. Ele acredita que desencarnar, ele não vai encontrar, ao fazer isso, a porta onde o nada existe, mas sim a libertação, de uma forma bastante consciente, em que se abre a porta para um exilado que estava então na Terra, exilado, voltando à sua pátria celeste, que é a pátria espiritual. É a porta da morada da felicidade e da paz. Assistindo uma passagem da palestra de Valdo Franco,
através da Mansão do Caminho, da TV Mansão do Caminho, se não me engano é assim, né? O Espírito da doutrina espírita, vi hoje ele falando sobre a nossa venerável irmã Sueli Caldas, que desencarnou, contando a narrativa de notícias dela, que desencarnou aqui vivendo um momento pandêmico, e através dele, embora sua idade avançada, mas ela que viveu a doutrina espírita de corpo, viveu de alma, de essência, viveu a doutrina espírita, e que com 3 dias de desencarne ela já estava consciente, né, no plano espiritual, que saiu em um mundo criado por Deus aqui na terra material, e lá estava vivendo a presença de Deus. Narrou algo bem assim interessante. Então assim, que tipo, a gente faz essa pergunta, que construção de despertar pós-desencarne estamos construindo aqui na terra, né? Essa irmã, a gente trata ela com termos de respeitável como venerável, que era uma pessoa muito bacana, amada por muitas pessoas, dispunha de um coração enorme e sábias palavras que ela sempre disse a tantos quantos a ouviram, tiveram oportunidade. E a Sueli, ela foi realmente muito bem acolhida. Então assim, para nós é interessante que se morre conforme se viveu, né? Se desencarna conforme se viveu, como se vive aqui na terra. O que espera por mim do outro lado? Exatamente uma resposta do que nós estamos fazendo hoje aqui no lado de cá. Sabendo ser temporária e não definitiva a estada neste lugar, menos atenção recebe as preocupações da vida atual. A gente sabe que a gente deve administrar bem o nosso dia a dia aqui, os nossos relacionamentos com as pessoas, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, a nossa remuneração, administrar o dinheiro que ganha, como se trata com as pessoas. Mas os problemas que este convívio material terreno traz, ele não fica em primeiro lugar na minha vida. Não é a primeira coisa em que eu devo me preocupar. Mas eu suavizo de alguma forma e coloco, relego a segundo plano esses problemas, sabendo que, como Deus é soberanamente bom e justo, Ele nos dá a oportunidade, em determinado momento, a gente resolver aquele dilema, aquilo pelo que nós estamos passando. Então, com mais tolerância, resultando daí para aquele que tem o pensamento voltado para a vida do plano espiritual, consegue ter uma calma de espírito que suaviza toda e qualquer amargura. Então, continuando, se a pessoa não tem a certeza da vida futura, concentra todos os pensamentos nos problemas e na vida terrena. Quando o Espiritismo nos traz esta certeza de que nós somos seres que estamos passando por uma experiência terrena, somos seres espirituais passando por uma experiência terrena, nós passamos a não concentrar toda a nossa vida e todo o nosso foco, não concentramos mais somente nas coisas da vida aqui na Terra. Então nós, se de alguma forma não tivermos nenhuma certeza na vida futura, vamos dedicar tudo na vida do presente. Então o que passa a acontecer? A gente não enxerga bens materiais preciosos mais do que os da terra. A gente não vê outras coisas, acha que tudo que é da terra é o mais precioso, é o mais importante. E nós sabemos que os tesouros, como disse Cristo, né? Os tesouros do céu. Que tesouros são esses? Sabemos que é o tesouro da alma, do espírito. E vai passar a não encontrar mais, achar que é como uma criança que só quer os seus brinquedos, porque aquilo no momento é o que há de mais importante. Não tem nada mais importante do que esses brinquedos, né? Oi, Joane, quanto tempo, Joane? Tudo bem? Também estava com saudade aqui. Eis porque faz tudo para conseguir os únicos bens que para ele têm valores reais. E se ele perde, se tem o pensamento voltado somente para as coisas da terra e não tem um pensamento na vida espiritual, todos os bens da terra para ele são as únicas coisas que têm realmente valor único. E se perde qualquer coisa aqui da terra, fica em desgosto, amargura e entra em depressão.
né? É bem facinho de botar uma pessoa em depressão, é um prejuízo grande, é uma perda grande financeira, é algo que mexe com o emocional, mas quem passa a ter uma visão mais apurada sobre do que é a vida, ele não vai achar que um descontentamento é um problema sem solução. Se a pessoa que tem a vida com o pensamento voltado para o lado espiritual, você vive na terra, mas lembrando sempre do lado espiritual. Oi, Ana Reis, oi, Raimundo da Célia, tudo bem? Um engano, a pessoa que se recebe um engano, alguém engana a pessoa, fica por ali, mas sabe que Deus é justo. Uma decepção, que é uma esperança, está esperando uma coisa, foi frustrado. Uma ambição que ele tinha um desejo e não almejou, não foi satisfeito com aquele desejo. Uma injustiça que ele foi vítima. Um orgulho e uma vaidade ferida. Olha os probleminhas que a gente encontra no dia a dia. Uma perda. Todos são tormentos que lhe transformam a existência em uma perene angústia, entregando-se assim a uma tortura a todos os instantes, aquele que só vê e só mede a vida terrena. Nós temos a oportunidade de ter um outro olhar, lançar os olhares para o infinito, lançar o olhar para o todo. De cara já dá para imaginar, se a gente não tiver mesmo algum tipo de espiritualidade, mas já dá para raciocinar e olhar para esse infinito e imaginar. Não é possível que só exista isso. Eu, antes de ser espírita, eu ficava encafifado, olha a palavra, eu ficava assim, matutando, encafifado com um negócio que eu dizia assim, não tem condição desse meu entendimento, esse meu saber, essa minha inteligência, esse amor que eu sinto, as coisas que eu gosto, eu morrer com 2 se acabou-se. Não tem como. Eu, antes de ser espírita, eu achava assim, olha só, já era semente, né? Plantada no meu entendimento, do que mais tarde o espiritismo viria me revelar como a verdade verdadeira, como a gente gosta de dizer, de que realmente o nada não existe. Existiu não, ele ainda existe, né? O Cornélio Pires, jornalista e se tornou escritor espírita, se converteu ao espiritismo muito cedo e passou toda a encarnação voltada para a doutrina espírita. Ele tem um pensamento muito interessante, né? Esse Cornélio Pires é muito interessante que se pesquise. Ele fez ótimos versos em relação à doutrina espírita. Ele deixou esse pensamento aqui para a gente, ó. No mundo ou depois da morte, conforme a estrada em que andamos, cada qual de nós é um pedaço daquilo que pensamos. Vendo aí? Ele fazia sempre rimando, né? Como é interessante. No mundo ou depois da morte, conforme a estrada em que andamos, cada qual de nós é um pedaço daquilo que mais pensamos. Nós tivemos umas revelações de informações, não do lado espiritual, mas no lado mais científico, que diz o seguinte: alguns coaches, pessoas que buscam a questão de motivação, que você... até eu gosto de falar dela aqui, mas é interessante, né? A física quântica, que diz que pensamentos materializam coisas, né? Materializam na forma de dizer assim, o que você constitui, pensa constantemente, passa a ser parte de você. Nós já vimos, eu já falei isso, é verdade, que o pensamento já foi comprovado que ele se torna matéria. Ele é algo material. Você cria um pensamento, ele não se perde. Então, assim, quando nós pensamos, geralmente nós agimos. E o pensamento, o motor do pensamento é o coração, é o sentimento. Aí a gente vai para o Evangelho de Jesus e começa a lembrar de uma passagem do Mestre, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, conforme nós nos sentimos, nós começamos a exteriorizar isso através de pensamentos ou de palavras. E geralmente uma palavra dada, uma palavra saída, falada, emitida, exteriorizada a partir do seu pensamento, que você não fala algo sem pensar. Rapaz, falei sem pensar. Não, estava lá no subconsciente, mas de alguma forma você falou, né? Às vezes a gente não controla, que
o nosso ego reptiliano, como a gente pode dizer assim, ele é muito forte ainda, nós já temos muito orgulho, nós somos ainda muito terra-terra, como a gente está falando. Então nós somos sim sempre um pedaço do que pensamos. Então que a gente, o primeiro ação de adultério, conforme Jesus também nos falou, que é o adultério pelo pensamento. Tem essa passagem do Evangelho também, que fala sobre a questão do adultério. A gente trai a si mesmo, através do nosso próprio pensamento. Nós temos uma condição moral, uma atitude moralista, ou seja, a forma como eu me acho, como eu devo me comportar, e mais eu ajo de um jeito, mas penso de outro. Então, de alguma forma, eu estou me traindo em minhas ações. Então, que a gente primeiro organiza as funções mentais, a nossa moralidade, a nossa psique, que a gente possa educá-la para que no momento em que a gente está assim, mais perto do sufoco, quando no aperreio a gente se mostra quem realmente é. Porque na hora do aperreio, na hora do sufoco, aí a gente se liberta. Aí geralmente a gente mostra a nossa índole, mostra a nossa imperfeição. Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos na questão 937, que é o seguinte: para o homem de coração, as decepções vindas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? O homem não sofre também com aquelas pessoas que ele gosta e que são traídos e que sofrem ingratidão? Aí os espíritos sempre colocam assim, eu acho que a espiritualidade, o espírito de verdade diz assim: rapaz, ninguém é vítima de nada não. Ele diz assim, são realmente uma fonte de amargura. Porém, vós deveis lastimar os ingratos. Deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Então, assim, você sabe que realmente é um motivo, uma fonte de amargura. Mas primeiro lastime por eles, porque eles foram pior do que você. Isso lembra um outro pensamento, né? Que Jesus falou sobre a questão do escândalo, né? Que no mundo haja escândalo. Estou dizendo com minhas palavras. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, o que é o motivo de escândalo, né? Então, assim, nós devemos nos policiar, né? Nós devemos nos policiar dessa situação. A gente sempre vê que o outro age com uma amargura muito grande. Uma certa vez, conversando com uma pessoa que frequentou alguns anos aqui a nossa casa espírita, como frequentador mesmo, e eu fazendo o evangelho no lar na casa dele, eu não sei, eu só era conversando com a esposa dele e ele estava super magoado, porque em um certo momento da vida dele, ele é uma pessoa bacana demais, mas caiu nessa armadilha do destino. Ele ajudou durante uns 6 a 8 meses uma pessoa que havia ficado desempregada, que não tinha um transporte para se locomover, e ele emprestava a bis dele a todo momento. Aí a pessoa foi abençoada, vamos dizer assim, conseguiu um emprego, comprou um transporte e, claro, passou a não mais precisar da dele. Só que um dia a dele, como é que diz? Deu prego. A dele deu problema. Aí o que ele fez? Meu amigo. Chegou lá, foi pedir emprestado a ele. Vou dizer assim, o caba lá, que ganhou, né, durante 6, 8 meses a assistência do amigo, fez assim, aquela cara, né? Olha, rapaz. Aí quando faz assim, torcendo o pescoço, já sabe qual é a resposta, né? Rapaz, não posso não, rapaz. Rapaz, esse caba ficou assim, ó, assim, muito furioso. Aí o obsessor, ó, né? A brechinha, né? Aí ele passou um bom, assim, a gente fez evangelho lá e realmente ele disse, não perdoou ele de jeito nenhum, como é que pode, tanto que eu ajudei. É fácil uma situação dessa? Não. A gente aqui assistindo o evangelho, a gente está num clima como se estivesse assim, massageando o coração, a gente tem que perdoar, eu quero ver na hora lá. O pensamento na vida espiritual, ou seja, você viver a sua vida olhando para o lado espiritual também.
Então, problemas de família, por exemplo, a ingratidão da filha, a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio. Lembrai-vos de todos que fizeram mais bem do que vós. Você está fazendo bem? Eu estou fazendo bem. Mas tem gente que faz mais. Né? E que valeram mais do que vós e tiveram assim a paga de suas bondades através da ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando esteve aqui no mundo, foi injuriado, foi menosprezado, tratado como um velhaco, como um oportunista, um impostor, e não vos admireis de que o mesmo aconteça com você ou comigo. Então, assim, nós realmente podemos viver o nosso momento com um pensamento voltado para o lado da vida espiritual. Então, continuando. Seja, pois, então, a vossa recompensa na terra o bem que houverdes feito, e não atenteis no que dizem aqueles que receberam os seus benefícios. Assim, que a gente faça sem esperar retorno, né? O agradecimento. A gente gosta tanto de uma aduladazinha. É tão bom adular a gente de vez em quando. Você é tão bonzinho. Mas é assim, a gente está aprendendo aqui. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta. Será levada em conta para você, para mim, para nós. E os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Porque a lei de causa e efeito aqui, ela é federal. Ela segura, pega todo mundo. Ninguém escapa dela. Quando você fizer o bem, você esquece que você fez. Porque se você recebeu a ingratidão, você não vai se lembrar que fez uma coisa por ninguém, então vai sofrer, né? Também com isso. Por isso que é interessante que faça o bem e não se importe. Não lembre disso. Não fique, rapaz, eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo isso. Não vá contando o bem que faz, não. Deixa que a justiça de Deus conta, né? Por aí, né? Questão 938 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: as decepções vindas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, ora, a pessoa recebe a ingratidão, não é uma maneira de as pessoas endurecerem o coração? Olha só o que a Allan Kardec perguntou. Porque quando a pessoa, geralmente, quando recebe muita ingratidão, começa a se fechar, começa a se trancar. Os Espíritos dizem que seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizem, se é de coração, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se este bem foi esquecido nesta vida, pela pessoa que foi o beneficiado, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará. Quando chegar no plano espiritual, ele vai cair a ficha e vai ter remorsos de sua ingratidão. Então, assim, ter o olhar voltado só para as coisas da terra realmente é complicado para nós, se a gente tiver só isso. Olha o que nós estamos falando, né? Viver a vida com o pensamento voltado para a vida espiritual. Viver a vida terrena, mas com pensamento na vida espiritual. Quando se desencarna, eu não me lembro como eu desencarnei da outra vez não, mas me disseram na doutrina espírita, e há relatos de tantos quantos foram, que passa como se fosse um filme na sua tela mental. E lembro o livro Nosso Lar, onde o espírito André Luiz narra que em determinado momento, em sua estadia em Nosso Lar, ele reencontra uma pessoa, um trabalhador que trabalhou com ele, com o pai dele, qual ele causou um certo constrangimento, vou dizer assim, né? E foi lá e exigiu que pagasse a dívida e aquelas coisas todas. Depois o cara era um dos trabalhadores do Nosso Lar,
E ele acabrunhado lá, está lá no livro, eu estou dizendo com minhas palavras, né? E o André Luiz se sentiu, né? Como diz aqui, com remorso. Agora que estava no plano espiritual, se lembrou que havia sido ingrato com aquele homem. E o homem disse: não, eu que agradeço a seu pai e a você por ter feito isso comigo, porque eu fui em busca. Olha aí, né? Então assim, a visão na terra é muito limitante. Mas como estavam lá no plano espiritual, estava tudo mais aberto, tudo mais expandido. Então caiu a ficha, como a gente diz, né? Aí, mas tal raciocínio, continua, não impede que lhe ulcere o coração, que lhe fira o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que não seria mais feliz se ele fosse menos sensível? Eu vou deixar de ser tão sensível, não seria? Porque eu faço tanto bem e recebo tanta ingratidão. Aí os espíritos respondem sabiamente: pode, se preferir a felicidade de quem é egoísta. Essas respostas são de primeira, é na ponta da língua. Jesus por trás não é fraco não, olha aí. Ó. Triste felicidade essa, não é não? Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade. E que se enganou, você se enganou a respeito deles. Então, não endureça o coração na hora de fazer o bem, de fazer a bondade. Continuando, vamos lá. Assim sendo, não há que se lamentar de ter perdido esses amigos ou pessoas que você ajudou, mas não lhe agradecem pelo que você faz. Lastimai os que usam para convosco de você de um procedimento que não tenha merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso, o troco, a resposta da lei de ação e reação. Será o meio de vos colocardes acima deles. Faço bem sem olhar a quem, né? Que mais? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e também de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com que os seus simpatizem. Então, uma das felicidades é que a gente encontre pessoas que a gente possa se simpatizar. Uma simpatia verdadeira de corações é quando eu faço uma coisa por alguém, eu não estou nem aí se ela vai me dar em troca, não. Eu faço por amor, faço porque gosto. É igual o que um pai faz por um filho. Não faz esperando nada em troca, não. Se bem que com a minha filha, quando eu faço, eu já espero logo, né? Lá vem beijo, cheiro, abraço, é aquela delícia, né? Já sei que vem. Pai, limpa a piscina porque eu quero tomar banho. Vou limpar, minha filha. Pai, obrigado. Né? Eu já sou meio interesseiro, né? No caso, em relação a ela. Mas isso é muito legal, né? Então, assim, esse caso aqui não conta, viu? Que eu contei, não vale a pena, não. Não é de verdade. Então, assim, nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias, os primeiros resquícios da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo, dessa felicidade, está excluído o egoísta. Aquele que é egoísta, que só quer receber, que tudo sou eu, que eu estou em primeiro lugar, esse não vai compartilhar da felicidade do mundo dos espíritos perfeitos tão cedo, está mais longe, né, do que aqueles que agem com mais complacência, que faz o bem e que não espera nada de resposta imediata, faz porque gosta, faz porque é daquele jeito, são os espíritos verdadeiros. Então, assim, na Revista Espírita, no ano de 1862, Kardec nos traz o tema Esquecimento das Injúrias, que a gente pode refletir aqui um pouquinho enquanto completa os 45 minutos, que já está quase 45 minutos do segundo tempo. Já a gente faz um gol, né? Vamos lá. A Sociedade Espírita de Paris, médio Senhora Coster, um espírito nos fala: minha filha, o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma. Como o perdão das feridas feitas, a vaidade é a perfeição do espírito. A Jesus foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão do que ao último de vós que possa perdoar uma leve zombaria. Olha a elevação de Jesus e a nossa, né? A grande alma do Salvador
habituado à doçura, nem concebia, ele nem recebia aquela amargura. Ele não entendia, não sabia para ele o que era se vingar. E as nossas almas atingidas por ninharias, esquecem o que realmente é grande, que é o ato de estar acima dessas ninharias, desses resquícios, né, de nossa natureza dura, embrutecida. Diariamente os homens imploram a Deus o perdão, que desce sobre eles como benéfico orvalho, mas seus corações esquecem essas palavras sem cessar, que são repetidas na prece: perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Sempre estamos lá dizendo. As bênçãos do perdão, ele vem. Olha, Deus perdoa, mas existe uma lei imutável, né? Causa e efeito. Faz, tem que resgatar. Nossas falhas, todas elas devem ser resgatadas. E continua: em verdade vos digo, o fel interno corrompe a alma. Oi, Ana Marques, está falando de Maceió, né? Então, o fel interno corrompe a alma. É a pedra enorme que fixa ao solo, você, né? Fixa a alma, vamos dizer, na terra, e retarda a sua elevação espiritual. Quando fordes censurados, entrai em vós mesmos, fazer uma introspecção. Examinai vosso pecado interior. Aquele que o mundo ignora, medi a sua profundidade e curai a sua vaidade pelo conhecimento de vossa miséria. Ou seja, conheça você mesmo, saiba que diante ao nível dos espíritos perfeitos e divinos, eu ainda sou um miserável, eu ainda sou uma pessoa que tem muito que aprender, que melhorar. E que algumas pessoas às vezes dizem as verdades sobre mim, mas eu não aceito, eu não sou desse jeito. Dizem as más línguas que os inimigos são aqueles que melhor apontam os nossos defeitos, que ele diz mesmo. Diz exatamente quem nós somos, né? A melhor pessoa de se ouvir para saber quem você é de um inimigo. Eu não vou muito não, porque pode ser que ele diga muita verdade e eu fico meio acabrunhado. Mas tirando a brincadeira, é assim. Nós devemos saber quem realmente nós somos. Se mais grave a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu. Como lamentarias o ferido cuja chaga aberta verte sangue? A piedade é devida àquele que aniquila o seu ser futuro. O que isso quer dizer? A piedade é devida, tem que ser dada àquele que aniquila o seu ser futuro. Quanto mais você se retarda na sua evolução espiritual, deixando amadurecer em si os vícios, as maledicências, a ignorância, a rusteza, a dureza de coração, né? Esse fel que vai amargurar e destruir o nosso ser. No Jardim das Oliveiras, Jesus conheceu a dor humana, mas ignorou sempre a aspereza do orgulho e a pequenez da vaidade. Jesus jamais se envaideceu de tamanho poder e tamanha evolução que ele era, que ele é diante de todos os homens. Ele encarnou-se para mostrar aos homens o tipo de beleza moral que devia servir de modelo. Então, Jesus encarna na terra para nos dar a personificação viva de beleza moral em que nós devemos seguir, o nosso modelo. Não vos afastei dessa beleza moral que Jesus nos trouxe jamais. Modelai as vossas almas com a cera mole e fazei com que vossa argila transformada se transforme num mármore imperecível, que Deus, o grande escultor, possa assinar como obra sua. Quem disse isso foi Lázaro, o Espírito. Modelai vossas almas com cera mole e faça com que eles se tornem uma argila transformada e essa argila se transforme em mármore imperecível e que Deus possa assinar como sendo obra sua. O ponto de vista da vida terrena, no centro do qual nós podemos estar colocados, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinge, assim como o bem que
o toque, os outros, tudo adquire aos seus olhos grande importância. Aquele que encara a vida terrena sob um ponto de vista da vida futura, a humanidade assim como as estrelas do firmamento que se perde na imensidão, percebe então que grandes e pequenos estão confundidos juntos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e tantas canseiras se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco, e por tão pouco tempo se conservarão nesse momento, se tivesse o pensamento voltado somente para o plano terreno. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos, que está sempre inversamente proporcional à importância que tem que se dar à vida futura. Deus não condena os prazeres terrenos, condena sim o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Contra tais abusos é que se devem acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus, quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Só aquele que considera a vida contínua é que consegue dar importância relativa e se consolar facilmente com os insucessos que possam acontecer com ele, com a pessoa, pensando na sorte que o aguarda, ou seja, aqui não acaba. Quando passar esse perrengue aqui, se eu sobreviver aqui na vida terrena, mesmo que eu não sobreviva aqui, me aguarda então a vida futura. Aquele cujos pensamentos se encontram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui, então ele se desespera. Ao passo que aquele que crê na vida futura assemelha-se ao rico que perde uma pequena soma, mas não se perturba. E nós vamos ter que encerrar, porque agora nós vamos falar sobre a grandeza do Espiritismo, né? Que já dá outra palestra. Então, meus irmãos, agradecemos que todos estejam aqui conosco, né? Continue seguindo o nosso canal no YouTube, é Joab o Espírita. Dá até para fazer Joab o Espírita, né? Dá para fazer uma chamada bem... mandar João Filho falar. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui, agradecer pelos ensinamentos. Obrigado, Jesus. Nunca vou me cansar de dizer, porque eu agradeço, ó meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. Se as dores nos batem à porta, se as tristezas, decepções, que nós saibamos como recebê-las e chamá-las de nossas lições. Por isso nós dizemos de coração: obrigado, Jesus, obrigado. Nunca devemos nos cansar de dizer e agradecer. Ó meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. Que a paz reine em cada lar. Que assim seja. Valeu.